crianças, tudo bem? Hoje é domingo, isso quer dizer que é dia de culto, e se é dia de culto, é dia de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, certo? Antes da gente começar a história de hoje, vamos orar? Então vamos lá, juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e repitam junto comigo, tá bom? Papai do céu, muito obrigada pela minha vida, muito obrigada pela vida da minha família. Abençoe a tia e me abençoe para que eu possa entender a história e para que eu possa contar essa história para quem ainda não conhece. Em nome do Senhor Jesus, amém. A história de hoje é sobre Davi e Golias. É uma história que eu gosto muito pessoalmente, porque é uma história muito bonita. Essa história a gente vai encontrar no livro de 1 Samuel, lá na Bíblia, no livro de 1 Samuel, de 12 até o 58. Essa história ela acontece num lugar muito distante, chamado Israel, onde morava um casal que se chamava Jessé e que tinha 8 filhos. O filho mais jovem desse casal se chamava Davi. E Davi era pastor. O que isso quer dizer? Davi era responsável por cuidar das ovelhas que haviam naquele local. Então Davi, de manhã cedo, ele pegava as ovelhinhas com o seu cajado, levava as ovelhinhas para pastorear no campo. Ou seja, as ovelhinhas iam comer, beber água, descansar. E Davi era responsável por fazer ali os cuidados, cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas de qualquer perigo, de cair, de repente um bicho que queira pegar as ovelhinhas. Davi era responsável por esses cuidados. E num certo dia, Jessé, que é pai de Davi, pediu para que ele fosse até Belém para comprar queijo, leite e algumas outras coisas. E também para ver se os irmãos dele estavam bem, porque os irmãos de Davi estavam junto com o rei Saul na guerra. Então Davi, muito obediente, acordou cedo no dia seguinte, pediu a um guarda que cuidasse das ovelhas dele enquanto ele estava fora e foi a Belém. Chegando lá, ele viu que estava acontecendo uma batalha. Então, rapidamente ele deixou as coisas dele no chão e foi em direção aos irmãos dele para perguntar se estava tudo bem. Durante a conversa de Davi com os irmãos, se levantou do exército inimigo, que era o exército dos filisteus, um gigante, um homem enorme, muito forte, que se chamava Golias. Quando os irmãos de Davi e os guerreiros que estavam junto com eles viram aquele homem, rapidamente eles fugiram, porque eles tinham muito medo do gigante Golias. E Davi não teve medo e perguntou: o que vocês darão ao homem ou à pessoa que conseguir derrotar esse gigante? E por que é que vocês têm medo, sendo que o nosso exército é o exército do Senhor de Israel, o Senhor Deus? Rapidamente foram avisar ao rei Saul que havia uma pessoa que aceitou o desafio de derrotar o gigante. No dia seguinte, Davi se apresentou ao rei Saul e disse: eu derrotarei o gigante Golias. Saul olhou para ele e falou: Davi, você é muito pequeno, você é uma criança. Você não pode derrotar o gigante Golias. O gigante Golias é um guerreiro desde quando era bem pequenininho. Tem muita experiência, ele vai te derrotar facilmente. E Davi olhou para o rei Saul e disse: Saul, eu sou pastor e eu cuido de minhas ovelhas. Uma vez um leão tentou pegar uma de minhas ovelhas e eu o derrotei. E outra vez um urso tentou pegar as minhas ovelhas e eu também o derrotei. Assim como o meu Deus me salvou das garras do leão
e das garras do urso, o Senhor meu Deus me dará a vitória diante desse gigante. Então o rei Saul, mais do que depressa, já colocou a armadura no Davi, colocou o escudo, deu a espada, deixou ele todo equipado para aquela batalha. Mas Davi nunca havia colocado uma armadura e era muito pesado, ele mal conseguia se locomover. Então Davi disse para Saul: Saul, eu não consigo me movimentar direito com essa roupa. Tirou aquela armadura, foi até o chão, pegou 5 pedrinhas, colocou dentro de um saquinho que se chamava alfajor, pegou uma funda que na verdade é um estilingue, pôs no bolso e foi em direção ao gigante. Chegando lá, o gigante também, Golias, estava vindo em direção a ele, com espada, com escudo, de armadura, todo equipado. E quando ele viu que Davi tinha apenas 5 pedrinhas e um estilingue, ele desprezou Davi. E Davi disse assim para ele: você vem até mim com espada, com escudo, com muita experiência, mas eu vou até você abençoado e inspirado pelo meu Deus, que é o Deus dos exércitos. Então Davi rapidamente pegou uma pedrinha daquela, colocou na funda, rodopiou e tum! Acertou bem na testa do Golias. Golias morreu na hora, caiu sobre a terra e depois daquele dia todos souberam que o Senhor dos Exércitos havia derrotado o gigante. Então, o que a gente aprende com essa história? Que se a gente tiver confiança em Deus, nós vencemos qualquer desafio que nos forem apresentados, independente se esse desafio é grande, se esse desafio é pequeno, independente, nós temos que ter a confiança em Deus. Assim como Davi disse: quem me dará a vitória é o Senhor. Assim nós devemos acreditar, porque independente dos desafios que nos forem apresentados durante a nossa vida, se nós tivermos confiança em Deus, se nós acreditarmos no Papai do Céu, nós seremos vencedores, tá bom? Eu gosto muito dessa história, porque durante a nossa vida nós temos muitos desafios, muitas dificuldades. Às vezes nós somos desprezados por conta do nosso tamanho, por conta da nossa inexperiência, mas Deus nos ensina e nos fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus, que se nós tivermos confiança no Papai do Céu, nós seremos vencedores de todas as batalhas, tá bom? E na atividade de hoje, a gente vai fazer exatamente o que a gente leu aqui, que é a batalha entre Davi e Golias. E vai ser muito legal, eu quero que vocês me mandem fotos do resultado, tá bom? E me digam se vocês gostaram da história de hoje.